dos vírus, tá? Então vamos estudar o módulo 4, seres acelulares vírus. Abram na página 150 do livro de vocês, por favor. No meu e-mail, no Facebook, e peguem lá. Então hoje vai ser módulo 4, semana que vem módulo 5. Na outra semana, professora, correção do módulo 1 e 2. E na outra, correção do módulo 3 e 4. E aí quem não fizer, fica sem o que mesmo? Ponto, porque não tem trabalho. O trabalho vai ser atividade do livro, porque tem a maioria dos alunos não estão fazendo, tá? Por isso que vai valer ponto, tá? A coordenação já me autorizou e vida que segue. Bom, vou compartilhar a tela com vocês. Diria o microfone, dando microfonia. Tela com vocês, tá? Pra quem não tem livro, me acompanhar por aí. Deixa eu só mexer aqui nas coisas, calma aí. Deixa eu ampliar aqui. Ah, Jesus. Tá, deixa eu ampliar, pegar a canetinha, aquele mesmo esquema do ano passado. Vamos lá, então a gente vai estudar os vírus hoje, tá? Lembrando que, não sei se vocês perceberam, né? Eu acredito que no módulo 5 vai vir. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no módulo 5 para mostrar para vocês o negócio. Olha só, no módulo 5 a gente vai estudar... Calma aí. Monera. Então perceba que tá escrito aqui, ó, Reino Monera, né? Aí vai vir nos próximos livros, né? Os outros reinos. E aí perceba, ai Jesus, calma aí, que quando eu uso a canetinha ela trava logo no início. Perceba que no módulo 4, quando a gente fala de vírus, não vinha escrito Reino Monera. Não vinha escrito Reino dos Vírus, né? Calma aí que travou aqui, Jesus. Ih, gente, ó. Voltou. Não vem escrito reino do vírus, porque não existe um reino para eles, tá? Eu sempre falo que o vírus é uma incógnita, igual as algas, né? As algas, é errado a gente falar que alga é planta, né? Mas também alga não é animal, né? Alga é o quê? Né? Eu lembro que na faculdade o professor sempre falava isso pra gente, né? Alga é o quê? Né? Então, o vírus fica perdido aqui no meio dessa confusão toda, né? E não existe um reino para eles. Poderia existir um reino viral, um reino dos vírus? Poderia, se ele fosse um ser vivo, né? Mas como ele não é um ser vivo, não existe um reino para eles, tá? E aí a gente logo de cara bota assim, ó, seres acelulares, né? Por que seres acelulares? A gente já estudou que todos os seres vivos, ele tem célula, né, na sua composição. E aí o vírus, apesar de parecer uma célula redondinho, né? Ele não é isso aí não é uma célula, tá? É um capsídeo que envolve o corpo deles, não é uma célula, tá? E aí, por que esse nome vírus? Da onde vem esse nome vírus? Vírus, vírus significa veneno, né? Então, por quê? Porque não existe vírus bonzinho, né? Não existe o vírus legalzinho, né? Existe somente vírus que fazem mal, tá? Porque bactéria, a gente já sabe que bactéria, ela tem a bactéria boas e bactérias ruins. Inclusive, eu contei pra vocês a história da bactéria, não contei? Da flora intestinal, das fezes? Contei, não contei? Toque, toque. Tô falando sozinha? Eu acho que não. Contei que... Não contei? Eu acho Que isso, gente? Contei sim, toda minha turma escuta essa história. Gente, se entrar alguém aqui na sala querendo entrar, vocês me avisam, tá? Porque eu tô olhando aqui pro livro, eu não tô vendo se tem gente pedindo pra entrar. Então, olha só, eu tava vendo um filme... Oi? Não aparece pra você? Aparece sim. Aparece. Não, não aparece não. Ué, na turma do... Ai, tem gente querendo entrar, ó. Pronto. Viu? Na hora. Então, olha só, na turma do primeiro ano apareceu. Olha só, o vírus... Eu tava vendo o filme, né, esses dias... O livro? Oi? O livro tá aparecendo. Não, tô falando que alunos pedindo pra entrar, que eu tenho que aceitar os alunos.
Se aparecer alguém querendo entrar, vocês me avisem, porque como eu tô olhando aqui pro livro, às vezes eu não consigo ver se tem aluno querendo entrar. Por exemplo, o Pedro agora, Pedro pediu pra entrar. Toda hora eu olho aqui tem um aluno pedindo pra entrar. Então, olha só, aí eu tava vendo um filme esses dias que um velhinho, né, um filme americano, ele tava se recusando a ir pro hospital porque ele teria que fazer, eles usam um nome lá, eu esqueci o termo que eles usam, mas é um transplante fecal que ele ia fazer, isso mesmo, que é o transplante das fezes, contém a flora intestinal das bactérias, né? Não existe isso pro vírus, porque o vírus é um veneno, né? O vírus não tem vírus bonzinho, tá? O vírus ataca tudo que ele vê pela frente. Por isso que a palavra vírus significa veneno, né? Vem do latim, veneno, tá? Bom, só para ter nível de curiosidade, o vírus foi descoberto em 1892, ou seja, já é uma coisa antiga, tá? Foi descoberto, né? Porque um cientista, na época, estava estudando umas doenças que era causada devido a encostar na folha do tabaco, né? E aí, essa doença era chamada de mosaico do tabaco. E só para eu ler aqui, ele diz o seguinte: o seu experimento consistia em amassar as folhas do tabaco doente e assim obter um extrato, o qual era passado por um filtro que impedia que as bactérias passassem naquele filtro. O extrato que era filtrado era colocado nas folhas das plantas sadias, que dias depois se tornavam doentes. Então ele se perguntou, eu estou querendo eliminar as bactérias, né, nesse extrato. Ele fez tipo posso dizer, ele massou aquele conteúdo ali da folha, passou por um filtro para tirar as bactérias e colocou aquele conteúdo que sobrou em cima de uma folha sadia. E essa folha sadia ficava doente. E aí ele começou a se perguntar, como assim elas ficavam doentes se eu eliminei as bactérias, né? E aí a conclusão que ele foi é que existia um outro ser, né, menor do que a bactéria, que causava a doença, né? Talvez mais do que a bactéria, porque na época não se tinha dimensão do estrago que um vírus faz, né? E aí concluiu-se que existia um outro ser que era pior que bactérias. E aí ele deu o nome de veneno, né? Que com o tempo virou vírus, tá? E aí aperfeiçoou para vírus, mas significa veneno, tá bom? Então vocês já sabem que todo vírus ele não tem célula, não tem estrutura celular, por isso nós chamamos eles de acelulares, né? Por ele não ter esse conteúdo de célula, eles não estão nos 5 reinos. Bom, muito se discute se o vírus, mesmo ele não tendo célula, ele pode ser considerado ser vivo ou não. Eu, particularmente, preferia que fosse um ser vivo. Por quê? Porque ele faz outras coisas que um ser vivo faz, né? Ele só não possui a célula, mas ele tem outras características que um vírus faz. Então, o vírus, ele cresce, o vírus se reproduz e o vírus morre. A gente não aprende na escola que um ser vivo cresce, não é isso? Nasce, cresce, reproduz e morre? Pois o vírus, a gente também tem essa informação. Nasce, cresce, reproduz e morre. A única coisa que ele não tem é célula, né? Então, por isso, há uma discussão no meio científico, fortemente, se agrega o vírus a um reino, né? Por considerar ele ser vivo, ou se não agrega, tá? Bom, o vírus, ele tem uma maquinaria, né? Super importante. Essa maquinaria, ele serve, não é uma célula, né? Ele serve apenas para proteger o material genético, né? E ali naquela maquinaria, eles vão crescer, né? E vão receber estímulos do meio externo, né? Tem até acho que uma foto aqui, deixa eu ver, esse livro quase não tem foto, né? Aqui, ó, ele tem essa maquinaria aqui, tá? Tem várias formas de vírus, né? A gente tem esse vírus aqui envelopado, tem o bacteriófago, que é esse vírus que ataca a bactéria. A gente tem várias formas, ó, tem um que é assim, ó. Assim, né? A gente tem várias formas de vírus, tá? Mas todos vão ter essa peça, né, que protege eles e protege o material genético deles, tá? Então aqui, ó, já que estamos aqui, vamos observar isso aqui, o seguinte, né? Aqui vamos falar do bacteriófago, que é o mais forte, né, o mais conhecido. Mais forte não, mais conhecido no livro de vocês, né? Bom, nessa maquinaria, a gente tem aqui, ó, o DNA. Em alguns vírus a gente encontra em forma de RNA, tá? Mas a maioria eu vejo vindo DNA, né? Mas também tem aqui, ó, esse aqui tem RNA, né? O envelope tem RNA, mas alguns vêm DNA ou RNA, pouco importa para eles, o estrago é o mesmo, tá?
Ele tem esse capsídeo, que eu falei para vocês, né? A cabeça que protege o RNA ou o DNA. Tem o pescoço, tem a bainha contrátil, né? E tem as fibras, tá? E a peça de fixação. Então, ele lembra um robô, tá? Preste atenção. Esse modelo aqui de vírus foi um dos primeiros a serem descobertos, tá? Como é que ele faz para atacar uma célula? Eu vou explicar melhor quando eu falar de reprodução. Mas como é que ele faz? Ele exclui todo o seu material externo, né, e manda para dentro da célula somente o DNA ou o RNA. Né? E aí lá dentro da célula, isso aqui tudo, esse material aqui, ele se refaz, tá? Eles desloca desse material, o DNA se desloca desse material para entrar, e depois que rompe a célula, tem essa lise da célula, que é a quebra da célula, ele lá dentro ele refaz esse material genético, tá? Depois a gente vai falar melhor sobre isso. Bom, vamos voltar aqui às informações básicas dos vírus, tá? Bom, aquilo que a gente viu é uma maquinaria celular, tá? Vai ser com essa maquinaria que ele vai... Oi? Alguém quer entrar? Ih, muita gente, calma aí. Tá, calma aí, manda entrar de novo, pedir de novo. Tô vendo aqui que tinha um monte de nome. Vai, deixa eu esperar aqui. Professor, Yasmin falou que não tá conseguindo. Manda ela tentar de novo. Eu não aceitei. Gente, eu tenho que tirar isso, mas eu não tô conseguindo tirar. Ai, gente. Eu tô parecendo pra vocês? Não, né? Agora eu tô, não tô? Do nada esse negócio sai. Ó, esse programa do... Tô parecendo pra vocês, não? Tô parecendo pra vocês? Pra ninguém, professor, já tá falando. Ué, pra mim tá parecendo que eu tô parecendo? Não. Não, tô. Não tô parecendo nada. Tá... Preto, uma bolinha no meio. Ih, Só quando Jesus. você tá no módulo... Tá, calma aí. 7 alunos, mais de 17 alunos na sala, pessoas na sala, acontece isso, lembra? De aparecer, sumir, lembra? Pois é. Então, só pra gente ficar ciente, nas próximas aulas, se continuar remoto, não vai ser por aqui, graças a Deus, porque isso aqui não serve pra nada, né? Vai ser no Classroom, tá? É um aplicativo que tem, que eu vou enviar o link, mesma coisa, vocês vão clicar, mas é muito mais prático, vocês vão conseguir me ver, Lá é 1000 vezes melhor. né? Vocês conseguem me ver e ver a tela de livro, né? Então, não tem esse negócio de, a partir de tantas pessoas já não funciona, tá? Vai funcionar de qualquer jeito, tá bom? Então, vou explicar sem vocês verem o livro, tá? Quem não tem livro, infelizmente, não vai conseguir acompanhar, tá? Bom, e aí, olha só, eu tava falando pra vocês que eles têm uma maquinaria, né? Então, essa maquinaria, ela serve para invadir a célula, né? Romper a célula. E aí, quando ele entra na célula, ele assume todo o comando da célula, tá? Ele é como se ele fosse o piloto da célula, tá? Ele começa a programar a célula a favor dele, tá? E a célula passa a funcionar a favor do vírus, né? E por isso que a gente chama o vírus de parasita intracelular obrigatório, né? Ou seja, ele precisa módulo 4, tá? Por isso que eles precisam obrigatoriamente estar dentro de uma célula, tá? Para poder estarem ativos, porque se eles saem da célula, eles ficam inativos. Então o vírus, ó, ele morre, né? Depois de algum tempo no contato com o ambiente. Então, por exemplo, coronavírus, né? Vocês vão ver que quando eu explicar as doenças causadas por vírus, não vai ter o nome coronavírus, né? Por quê? Porque o livro não foi escrito esse ano, ele é de 2019, eu acho, né? Então ele não está atualizado. Mas aí os próximos livros que vierem vão vir lá, coronavírus, né? Porque é o que está atualmente aí pegando, matando pra caramba, tá? Então o coronavírus, por exemplo, né? É o causado pelo vírus, né? E aí, quando ele fica num ambiente... Perceba que a gente sempre fala assim, olha, tem que ficar num ambiente aberto, arejado, né? Por quê? Porque no ambiente fechado o vírus circula, ele não consegue ir pra fora, ele fica circulando ali, né? E vai encontrar alguém. Em algum momento ele pode encontrar alguém, né? Invadir um corpo de uma pessoa e romper a célula e ali ele fazer morada, tá?
E aí, vamos supor, vamos dar um exemplo, né? Vamos supor. Eu tive Covid, por exemplo, eu não tive Covid não, tá? Mas eu tive Covid e aí eu fico dormindo na minha cama, né? Porque eu tô mal, tô aqui na minha cama todo dia, toda hora na cama. E aí, ninguém pode deitar na cama, claro, né? Porque eu deitei na cama, meu corpo tá contaminado, literalmente, né? Então as pessoas têm que evitar ficar na minha cama. Aí eu não troco a roupa de cama, um exemplo, né? Passou aí 15 dias. O vírus tá ativo ainda na minha cama? Não troquei a roupa de cama, olha o que eu falei, eu não troquei a roupa de cama, tá? O vírus tá ativo ainda? Não, tá? Eu acho que não, professora. Não, porque depois de um tempo, ele morre, né? Claro. Isso aí, ele precisa, para ele sobreviver, ele precisa ter uma célula hospedeira, né? Ele precisa obrigatoriamente, é o nome, obrigatoriamente estar dentro de uma célula, tá bom? Então, depois de um certo tempo, o vírus já não fica tão ativo, não fica ativo, porque ele precisa desesperadamente de uma célula para sobreviver, tá? Bom, então vamos voltar a falar da parte do vírus, tá? Então o vírus ele é bastante simples, né? Um vírus é bastante simples, né? Ele é formado por uma cápsula de proteínas. Oi, gente, microfone, liga o microfone ainda, da microfonia. Tá com o microfone ligado ainda. Pronto, tá ligado. Desligou. Chega a dar uma dor de cabeça. Ó, tá ligado ainda, eu fico falando. Aí esse barulhinho no meu ouvido dá uma dor de cabeça. Então, olha só, o vírus é formado. João Pedro, você tá na aula, então desliga o microfone. Ele desligou, professor, ele acabou de desligar. Tá. Me perdi. Tá, ele tem uma cápsula de proteína, né? A gente chama de capsídeo, eu falei até um pouco tempo atrás, né? Essa cápsula que protege ele é o capsídeo, né? Protege material genético. E aí também o capsídeo tem a propriedade, né? A capacidade de se associar às proteínas da célula, tá? E aí quando ele associa, ó, quando ele gruda na proteína da célula, ele permite, né? Quando ele dessa forma pode grudar, que haja um reconhecimento entre as proteínas, né, do vírus com a proteína da célula. Então, ao fazer o grude, né, ou seja, a ligação, a associação, faz com que a proteína do vírus se associe à proteína da célula, tá? E aí, após esse reconhecimento, é que o vírus faz o que ele quiser na célula. Ele se hospeda, ele mora na célula. É como se, por exemplo, eu tivesse a chave de uma casa. A fechadura é uma proteína e a chave é outra. Ao colocar aí, for compatível, né, no caso da chave da fechadura, eu abrir e eu entrar, eu vou me hospedar ali, né? Eu vou ser dono daquilo ali. É o que acontece com o vírus, tá? Então, vocês já sabem que o vírus... Ainda bem que eu consegui mostrar pra vocês a forma, né? Deixa eu ver se dá pra compartilhar a tela. Dá não. Vocês já sabem que o vírus, ele tem aquela parte, né? O capsídeo, que protege o material genético. Eu mostrei pra vocês. Sabe que o vírus, a maioria é constituído por DNA, e tem alguns com RNA, tá? Podemos encontrar o RNA também, não tem problema nenhum. Né, os dois vão causar problemas na pessoa, pode matar a pessoa, tá? E bom, outra coisa importante que eu quero falar com vocês, tá? O vírus, ele, como posso explicar? Como ele tem que ter um reconhecimento com a proteína, então o vírus não ataca, né, não é igual para todo mundo. Então, exemplo, o vírus do Covid, né, o coronavírus, né, ele é um vírus que ataca a espécie humana, né, ele se associa, ele tem o poder de associação à proteína que está na célula da espécie humana, tá? Agora, eu não encontro o vírus no passarinho, por exemplo, que eu vi um calopsita por aí na tela. Quem é o aluno da calopsita? Tem um aluno com calopsita, né? É o Pedro, tá? Calopsita, né? Então, o vírus, ele não ataca o calopsita, por exemplo, né? O último estudo que eu vi é que atacou, o vírus, né, causou problema em alguns cachorros, né? Mas por quê? Porque o vírus está evoluindo, tá? Mas, a princípio, o vírus é um vírus da espécie humana, tá? Então, o vírus, ele se associa com a proteína daquela espécie ali e fica, tá? Então, por exemplo, tem vírus que ataca as linhagens de bactéria, tá? E aí, esse mesmo vírus não ataca os seres humanos, tá? Mas depende da especificação da proteína, tá? Ele tem que se ligar à proteína, fazer o reconhecimento da proteína. Reconheceu, ele vai se hospedar ali, né? Então, depende. O vírus, ele não é em geral, para todos os seres vivos, tá bom?
Ele tem que fazer o reconhecimento da proteína. Bom, e aí como é que ocorre então a reprodução? No livro de vocês, eu acho que não tem foto, é uma pena. Tem livros que vem mostrando como é que vem a reprodução de um vírus dentro de uma célula. Mas livro de vocês não tem, infelizmente, tá? Então, como é que ocorre a reprodução, tá? Então, o vírus faz o reconhecimento, tá? E aí, após fazer o reconhecimento, ele quebra a parede da célula, né? E após quebrar a parede da célula, vocês têm a lise. Vocês vão achar essa palavrinha por aí perdida, lise é quebra, tá? Após ele romper essa parede da célula, ele vai injetar o seu material genético no citoplasma da célula. Lembra o que é a célula? Citoplasma da célula, né? E a cápsula, aquela cápsula que protege ele, fica do lado de fora. Eu falei pra vocês isso, né? A cápsula fica do lado de fora, né? E só é injetado o material genético, tá? E aí, uma vez ele estando no interior da bactéria, o material daquele vírus ali começa a se multiplicar. E rapidamente, tá? Ele começa a se multiplicar. E aí, juntamente com a cápsula, tá? Então, porque não tem como eu desenhar, não tem como eu mostrar, o livro não tem imagem, não tem como eu compartilhar a tela, né? Enfim. Mas imagina vocês, eu mostrei pra vocês a parte do vírus, né? A cápsula do vírus. Aí tem a célula lá. O vírus faz o quê? Ele rompe, né? Ele faz a lise, a quebra, ele rompe a parede da célula, né? E ele manda para dentro da célula o material genético. A cápsula fica do lado de fora, tá? A cápsula não entra. Aí dentro do material do genético, lá dentro da célula, né, no citoplasma da célula, ele vai reconhecer aquele espaço, né, vai reconhecer proteína, ok, ele pode mandar em tudo ali. Então o que ele faz? Ele começa a se reproduzir. Isso é muito rápido, tá, gente? Ele começa a multiplicar esse material genético, juntamente com quem? Com a cápsula que volta a aparecer. Então aquela cabeça e a cauda que a gente viu, ela volta a aparecer estando dentro da célula. Tá? Ele só não entra com ela, tá? Então, a cabeça e a cauda são produzidas rapidamente, eles não entram com ela. Mas a montagem daquilo ali tudo volta a aparecer, tá? E aí, eu estava lendo que cerca de 30 minutos depois que o vírus invade uma célula, a gente tem aí centenas de novos vírus, tá? Porque a reprodução é muito rápida, tá? E eu falei pra vocês o quê? Ele, depois de ele entrar numa célula e se multiplicar em milhões, ele rompe a célula e vai para outra, não é? Lembra da última aula que eu cheguei a comentar com vocês, eu acho? Não lembro se foi 8º ano. Fico perdida às vezes, tá? Mas ele destrói a parede da célula de novo e vai para outra, que vai para outra, que vai para outra, tá? E aí o ciclo nunca termina. Por isso que a gente, quando a pessoa está com Covid, por exemplo, né? Eu tive caso na minha família que a pessoa chegava lá no hospital, fazia um raio-x, né, para mostrar os pontos pretos. Os pontos pretos são sempre pontos contaminados do pulmão, né, pontos que já foi invadido por vírus. E aí a pessoa fala assim, mas fala assim, olha, você está com 20% do seu pulmão comprometido. Ou seja, 20% do seu pulmão com o vírus, né? Mas fica tranquilo, toma um remedinho que vai passar, né? O médico fala isso. E aí, no dia seguinte, a pessoa passa muito mal, fica com falta de ar, né? Óbvio, porque tem alguma coisa, né, no seu pulmão, impedindo a troca gasosa. E aí, ela corre pro médico, o médico fala assim, olha, olhando aqui, você está com, sei lá, 80% do seu pulmão comprometido. Aí você fala, mas gente, até ontem de manhã eu estava com 20%, agora hoje de manhã eu estou com 80%. Sim, porque o vírus, né, ele se multiplica muito rápido, tá? Entenderam? Hein? Sim, professor. Pergunta. Que você mesmo. Perguntinha, então. Pergunta para o 7º ano. Existem vários tipos de vírus, né? No ar, né? No ar, a gente tem aí vários tipos de vírus, vários tipos de bactérias. A gente tem até esporos de fungos fazendo mal pra gente. A gente tem no ar, tá? Então, se eu fosse fazer uma coletagem, fazer uma perícia, né, pelo microscópio, no ar-condicionado, na maçaneta da porta, né, sei lá, qualquer cantinho, eu ia olhar, eu ia ficar assustada, né, porque eu ia ver fungos, ia ver bactérias, ia ver vírus, tá? Mas pergunta então, se existe tantos vírus no ar, e eles podem vir a causar doenças pra gente, por que a gente não fica sempre doente? Hein? Tem a ver, tá?
Porque o nosso corpo, isso aí, a pergunta foi, Nosso corpo já tem anticorpos. se existem tantos vírus pelo ar e eles podem causar doenças, por que não ficamos sempre doentes? Simples, né, gente? Porque todos os organismos, eles possuem defesas naturais contra os vírus, né? Então, o nosso corpo tem defesas naturais. Que defesas naturais são essas? O nosso corpo possui anticorpos, né? Que são proteínas produzidas pelo nosso próprio corpo e liberada, né, pelas células na defesa, né, desses micro-organismos que tentam o tempo todo invadir o nosso corpo, tá? Então, por exemplo, no nosso sangue a gente tem os linfócitos. Acredito que vocês nunca ouviram falar ainda disso, tá? Eu acho que vocês aprendem isso oitavo ano. Oitavo ano vocês vão aprender esse sistema, tá? Mas no nosso sangue a gente tem os linfócitos, a gente tem os glóbulos brancos que vão proteger o nosso corpo. São proteínas que são responsáveis, né, por proteger o nosso corpo, por atacar e destruir as proteínas estranhas ao corpo, né, que vêm de micro-organismo, tá? E a gente chama de antígeno, né, que nada mais é que proteína do nosso corpo que vai atacar outras proteínas estranhas de micro-organismo. Quando eu falo micro-organismo, eu estou englobando todos, tá? Inclusive vírus, tá? Então, o anticorpo, eles são específicos para cada tipo de antígeno que tem no organismo. Então, por exemplo, dá um exemplo, né? Um anticorpo para combater o vírus da dengue será o anticorpo diferente, né? É diferente do anticorpo do sarampo, por exemplo. Não é o mesmo, tá? Por isso, por exemplo, a gente não tem anticorpo ainda para coronavírus. Aí a gente se pergunta, poxa, professora, mas a gente fica resfriado o ano todo, né? Todo ano a gente tem resfriado. O nosso corpo não tem anticorpo para combater o Covid? Não, porque são anticorpos, os anticorpos são diferentes para organismos diferentes. Então, um anticorpo que combate o vírus da dengue é diferente do anticorpo que combate o sarampo, né? Que vai ser diferente um dia do combate ao Covid, tá? E eu acredito, né? Eu acredito que um dia, né, o nosso corpo vai ter essas defesas naturais, né? Vai pro Covid, né? A gente vai ter que se adaptar, né, ao meio, vai ter que se adaptar à mudança aí, né? E a esse novo vírus, né? Claro, vai demorar pra caramba até lá, né? Muita gente morreu se a vacina não for distribuída em massa. Mas acredito que vai sim ter uma defesa. Inclusive, eu acho que algumas pessoas têm essa defesa, né? Eu estava vendo um estudo aí, né, porque eu gosto muito de ler artigos, tá? Que dizia o seguinte. Calma aí. Diz o seguinte. Tô até lendo um comentário de uma enfermeira também na internet falando isso, que eles estão estudando isso também. Alguns tipos de sangue, foi observado que alguns tipos de sangue têm uma defesa maior contra o Covid, tá? O sangue que foi visto, não se tem assim, não bateu o martelo dizendo, olha, esse sangue não pega. Não tem isso, tá? Dizendo que foi observado que o tipo sanguíneo tem a ver um pouco com o Covid. Então, o tipo sanguíneo O, ele é mais resistente, sabe? A pessoa não adoece tanto. E eu acho assim que é real. Por quê? Eu vou falar o porquê. Aqui em casa, ninguém é O, só eu. Mas calma, eu sou filha do meu pai e da minha mãe, porque o pai era O, não fiquem desesperados. Mas meu pai não é vivo, então aqui em casa ninguém é O, só eu. Minha avó, eu acho que é A, B, A, sei lá, não lembro mais. Enfim, minhas irmãs não é O, minha mãe não é O, só eu sou O. E todo mundo teve Covid, tá? A minha mãe, a minha avó, minhas irmãs ficaram mal mesmo. E eu, assim, eu convivendo com eles, tá? Eu dentro da mesma casa, não usei máscara, né? Eu dormi ao lado da minha avó, cuidando da minha avó. Eu dei banho na minha avó, porque ela tava sem força pra tomar um banho. Eu cuidei da minha mãe, tá? Mesmo sem máscara, né? Porque tinha um momento que você acaba correndo, assim, você tá passando mal, você não tá nem lembrando da máscara, né? E eu não tive Covid, tá? Eu não tive contato com o vírus. Eu fiz o exame, né? Fiz 4 exames já, pra vocês terem noção. E aí, eu não tive nenhum contato com o vírus. Meu corpo não teve contato com o vírus, né? Naquela época. Eu tô dizendo que eu sou imune, né? Eu não peguei naquela época. Poderia ter pego. E aí, eu não peguei. Só que o meu noivo... Eu sou O, né? O meu noivo também é O, né? Ele é O negativo. Eu sou O positivo, né? Ele pegou. E eu também cuidei dele, tá? Fiquei cuidando dele lá sozinha no apartamento. E não peguei também, tá? Então, oi.
notório que A negativos são os mais fáceis de pegar. É? Então, eu sou positivo. Eu não sabia disso, não. Eu só sabia que tinha a ver com tipo sanguíneo, não com Eu RH. sou AB negativo. É? AB positivo. Então, eu sou O positivo. E eu não peguei, tá? Assim, claro, não tô dizendo que eu não vou pegar um dia. Pode ser que eu pegue um dia, né? Não sou o melhor do mundo. Tô dizendo assim, que eu acredito que, ainda mais com essa nova cepa, pode ser que eu pegue, né? Tô dizendo assim, que tem uma resistência, tá? Mas, por que eu tô falando isso? Porque o anticorpo de um não serve pro outro. E eu acredito que com um tempo, o nosso corpo vai começar a gerar uma defesa natural, tá? E aí, até lá, né? Até o corpo, né, gerar uma defesa natural, às vezes nem acontece isso, né? A gente tem que ter a defesa artificial, que é inventada pelo homem, né? Porque a natural, a própria natureza inventa, a gente tem a defesa natural, não foi o homem que criou. Agora, a defesa artificial nós temos. Alguém sabe qual é a defesa artificial que a gente tem? Ninguém? Vacina, gente. Vocês não tomam vacina? Artificial com A arma que nós temos é a vacina. Vacina. É a arma. Pode tirar no vírus, né? Não, ainda não. Ah, é uma arma. A vacina é uma arma, né? Realmente, a vacina é uma arma. Então, gente, a vacina, ela é uma arma, né? Que tem a função de proteger o nosso organismo contra esses causadores de doenças, né? Esses micro-organismos, tá? E aí a gente tem dois tipos de modos, né? Método de produzir vacina. A gente tem um jeito de fazer com que o micro-organismo ele fique morto ou inativado. Então, como assim? É pego, então, o vírus, né? Eu vou falar vírus porque a gente está estudando vírus, né? É pego esse vírus e aí você mata o vírus ou você inativa ele. Ou seja, ele continua vivo, só que ele não faz mais nada. Ele não tem o poder de fazer mais nada, tá? E aí é colocado no seu corpo, né? Aí é criado um anticorpo, né? Para aquele micro-organismo, só que o anticorpo, ele demora a ser criado. Por isso que quando a vacina é tomada, os médicos falam que tem que guardar de 26 a 30 dias para funcionar a vacina. As pessoas acham que é imediato. Por quê? Porque o anticorpo ele é produzido através daquele micro-organismo. Então, o micro-organismo que está ali, morto ou inativado, né, ele faz com que os anticorpos comecem a ser produzidos para combater ele. Então, como ele está morto ou inativado, ele não vai fazer mal nenhum, tá? E aí dá tempo do corpo produzir um anticorpo artificial ali, né? Uma defesa artificial para combater ele, tá bom? Agora, se ele estivesse vivo, não dá tempo. Você morrer antes de o corpo criar uma defesa, tá bom? E também tem a vacina, né? De micro-organismos vivos. Oi. Hein? Não, isso que eu ia falar mesmo, porque tem duas vacinas, né? Uma que é Ih, tá um ruim. vírus que é nativo e Isso aí. Aí as pessoas morrem de medo de falar, mas o vírus tá vivo, né? Que, né? Eu escuto muito isso. Muito, né? O pessoal falando, né? Que defende Bolsonaro, falando, mas o vírus tá ativo e tal. Olha só, o vírus, né? Quando ele é o vírus ativo, né? Vírus vivo, né? Só que ele não tá, eu falo ativo, mas não é ativo. A gente chama de vírus atenuado, né? É um micro-organismo vivo atenuado, ou seja, ele tá vivo, só que ele perdeu a capacidade de causar a doença, né? Então ele deixa de ser virulentos, tá? E aí a mesma coisa, a mesma ideia, tá? Ele vai é colocado no corpo da pessoa, é produzido então o anticorpo para defesa daquele corpo. Como ele perdeu a capacidade de fazer alguma coisa também, ele não mata a pessoa, tá? E aí o corpo cria uma proteção para aquilo ali. Por quê? Porque quando você tiver contato com um vírus realmente vivo, que vai fazer, né, que tá podendo fazer alguma coisa com você, você já tem a defesa pronta, tá? E aí ataca o vírus, né? E aí você muitas das vezes nem fica doente, nem sente que ficou doente, tá? Dá aquela quedinha assim, nem sabe se ficou ou não, se teve contato ou não, tá? Bom, vamos falar rapidamente, porque vai acabar nosso tempo também daqui a pouco, das doenças causadas por vírus, tá? A gente tem o gripe e resfriado, poliomielite, herpes, dengue, sarampo, febre amarela, zika vírus. E a gente tem uma dimensão de conteúdo, né, de coisas causadas pelo vírus. E além disso, a gente tem o que mesmo, que é moda, gente? Hein? Qual é a moda do momento? Infelizmente, o vírus que está causando problema, que estamos em home office, né, estamos em casa por causa dele. Hein?
o coronavírus, tá? O coronavírus também, vocês perceberam? Olhem na lista de vocês, vão na página 152, olhem lá, vê se tem coronavírus aí. Não tem coronavírus aí, tá? Por quê? Porque o livro de vocês é antigo ainda, tá? Não atualizou, né? E quando vier, vai vir uma página só falando de Covid, tenho certeza, tá? Bom, vamos falar de gripe e resfriado. Gente, gripe e resfriado é a mesma coisa? Hein? Porque as pessoas falam... Eu escuto muitas pessoas falando assim, eu tô com uma gripe, menina. Parece. Fala. Parece o quê? Eu acho que é uma coisa. Aqui no livro tá a mesma coisa, né? Gripe e resfriado. Pois é, mas o livro... Tá separado. Ô, professora, mas também pegar gripe é normal, né? Não é que você pegou gripe que você vai estar com Covid. Não, olha só. Vamos entender uma coisa. É porque muita gente acha que tá gripado, tá resfriado, tá com Covid. Não, são vírus diferentes, tá? São vírus diferentes. Você pode estar... Eu, por exemplo, ó, eu tava querendo ficar resfriada. Tá vendo que eu falei resfriada? Vou explicar a diferença de um pro outro. Tem diferença sim, tá? Eu tava querendo ficar resfriada esses dias, né? Semana do feriadão. Eu tava querendo ficar resfriada. Eu não fiquei, né? Eu fiquei com medo de poder pegar Covid e tal. Não era Covid, né? Que eu fiz o exame, eu tô maluca do exame. E aí, eu tomei muita vitamina C, né? Todos eu tomo vitamina C. E tomei remédio de gripe pra poder fazer... E tomei muito suco de laranja. Fiz suco de laranja e suco de limão. Pra quê? Pra subir minha imunidade. Porque se minha imunidade cair, a chance de eu pegar Covid é maior, tá? Então, eu tentei subir minha imunidade o mais rápido possível. Em 3 dias eu tava melhor. Eu tava começando a ficar. Não tem mais nada, sintomas nenhum, tá bom? Bom, vamos lá. E aí, por quê? Eu falei resfriado, olha só. Gripe e resfriado são coisas diferentes. Resfriado é mais leve, tá? Gripe é mais forte. Então, gripe é aquilo que você fica uma semana de cama. Você não consegue levantar da cama, né? Você não para de espirrar, fica o tempo todo, né? Você tosse tanto que sua caixa torácica começa a doer, né? Parece que tá tirando força do pulmão, né? Isso é gripe. O resfriado é aquela coriza, né? Aquela tossezinha bem leve, né? Aquele espirrozinho bem leve. Isso é o resfriado, são coisas diferentes. Mas por que no livro tá junto? Porque o livro tá mostrando a forma de transmissão, tá? Os dois ocorrem através de gotículas, né? Nas vias respiratórias. E como no inverno a gente tende a fechar janela, janela de carro, né, de casa, para entrar vento frio, né, o vírus circula com mais facilidade, né, porque como você não abre, ele não vai embora, ele fica rodando ali dentro, né. Por isso que no inverno a gente tem uma chance maior de ter gripe e resfriado, o que não impede que você tenha no verão, tá, porque no inverno a gente tende a fechar as coisas e aí o vírus fica circulando naquele meio ali, tá bom? Bom, e tá com gripe e resfriado, não pode beijar, nem na boca, principalmente. Não pode compartilhar objetos que levem à boca. Mesmo cuidado que a gente tem que ter com Covid, né? Poliomielite transmissão através de como, né? Via fecal oral ou oral, tá? Então, é transmitido pela boca, né? Gotículas também pela boca, beijando alguém, tá? Os sintomas, febre, muita febre, e pode causar paralisia, tá? Né? Todo que a gente tem até vacina aí para poliomielite, que é dado pelas crianças. Antigamente, muita criança, hoje em dia é comum você ver ainda, mas muita criança tinha paralisia. E aí hoje em dia você vê idosos, pessoas com paralisia no corpo, você acha que teve algum AVC, mas não é. É poliomielite que teve quando era pequena e até hoje a pessoa não conseguiu movimentar uma parte do corpo, tá? Herpes, olha só, deixa eu falar esse negócio. A herpes é aquele sapinho que dá na boca, nariz. As pessoas chamam de sapinho, né? Mas é uma bolinha que dá na boca, nariz, que tem líquido. Mas não confundam, né? Herpes com espinha, sei lá, são coisas diferentes. Ele tem um líquido dentro dele, vários líquidos. Presta atenção que eu vou ler, vou falar pra vocês. No livro de vocês não vem escrito, porque não vem escrito em livro. Eu descobri isso através de pesquisa, eu lendo, né? Sempre gosto de ler artigo, aí eu lendo, eu vi uma coisa muito interessante. Existe um artigo falando que herpes, né? Todo mundo tem um herpes.
tá? Todo mundo é uma coisa que está na nossa genética, né? Foi evoluindo com o tempo. Todo mundo tem o vírus, carrega o vírus da herpes. Só que quando você entra em contato com a pessoa que está com o vírus ativo, você beija na boca da pessoa, tem relação sexual sem proteção com a pessoa que está com herpes, né, genital, enfim, né? Você ativa essa célula que está desativada e você passa a ter a herpes ativa. Então, o que eu vi foi, todo mundo tem esse vírus no corpo. Só que ele fica desativado por conta de uma história evolutiva, tá? Só que quando você tem contato com uma pessoa que tem é portadora do vírus da herpes, né? Que tá com esse vírus da herpes ativo, você ativa o seu também. E aí, ambos têm o vírus da herpes ativo, tá? Que é passada muito facilmente, porque as pessoas tendem a compartilhar coisas na boca. Copo de guaravita, água, né? Então, ao encostar, se a bolinha que tá com líquido estiver estourada, o que causa transmissão é aquele líquido, tá? Não é você botar a mão ali, não. É o líquido. Aquele líquido ali contém muito vírus, uma carga viral muito grande. Então, se aquele vírus estourar, você tiver contato com aquele vírus, por exemplo, supor, meu noivo tá com herpes aí, tá ativo o herpes dele, um exemplo, tá, gente? E aí a bolinha tá estourada, eu fui beijei na boca dele. Conclusão, eu levei o vírus para dentro do meu corpo, então ele vai fazer a festa, tá? Normalmente ele se dá em boca e nariz, né? E nas genitálias, por quê? Lugares úmidos, né? Então o nosso nariz é úmido, a nossa boca é úmida e a genitália também, tanto masculina quanto feminina. Por isso que ele se dá naquela região ali, tá? Dengue. Dengue, então, é transmitida pelo mosquito, vocês estão cansados de saber, a Aedes aegypti é o transmissor deles, né? E aí, eu sempre brinco que esse mosquito, ele evoluiu, né? E aí, gerou a febre amarela, a zika, né? Enfim, a chikungunya, né? Gerou um monte de coisa, né? O vírus era uma coisa só, que vinha da Aedes aegypti, agora virou um monte de coisa, tá? É transmitida pelo mosquito, né? Dizem que dói pra caramba o corpo, os olhos, a febre, nunca tive, então, né? Graças a Deus, não sei dizer como é que é, né? Mas se não cuidar, né, não ficar atento e não se cuidar, gera uma dengue hemorrágica, que é a dengue mais forte, aí leva a pessoa à morte. Hoje em dia quase não tem mais dengue hemorrágica, as pessoas ficaram espertas. Mas dengue é comum ter, não é hemorrágica, tá? Tá acabando já. Sarampo, né? Então, sarampo é transmitido também por vias aéreas, né? Por gotículas que saem da boca, tá? Sintomas. Mancha avermelhada é o principal deles. Viu mancha avermelhada? Não confunde com catapora, tá? Porque a catapora são bolinhas pequenininhas, né? O sarampo, as bolinhas são desse tamanho aqui, tá? São umas manchas bem grandes. E dá uma tosse e uma febre alta. Já a catapora não dá tosse. Então tem que tratar para não levar à morte. E por último, a febre amarela também, que é causada pelo Aedes aegypti, né? Que é um mosquito, a gente já sabe, né? Que causa um monte de coisa. E nesse caso, diferente da dengue, dá muita dor no estômago, né? E por dar dor no estômago, pode afetar o fígado, né? E aí a pessoa fica amarela, né? Por isso que é febre amarela, a pessoa perde a cor, né? Porque atingiu o fígado, tá? Aí a pessoa vomita, tem febre também, se não cuidar, pode levar à morte, tá? No livro tem mais aqui, eu vou falar que tá o livro aqui. A raiva, né? Que é transmitida aí pelos animais domésticos, cão, gato, tá? Por isso que a gente tem que vacinar os animais, porque eles são os intermediários, né? Eles que levam a doença. A gente também tem a hepatite viral, que é um vírus do tipo A, que é transmitido pela água, pelos alimentos contaminados. E o B é transmitido pelo sangue, tá? Através da relação sexual. E também por alicate de unha. Pouca gente fala sobre isso. Mas alicate de unha causa hepatite viral, tá? Como assim, professora? Você pegar um alicate de unha, tirou um bife seu, né? Você está com hepatite, né? Aquele alicate ficou com sangue e aí você vai usar em outra pessoa, né? Você está automaticamente levando o vírus para dentro da outra pessoa, tá? Por isso tem que esterilizar, né? E aí a pessoa pega a hepatite, já ouvi casos de pessoas pegando hepatite, o marido acusando de traição, né? Às vezes nem é isso, tá? Bom, tá acabando já, faltam mais 3. O codiloma, ou a verruga genital,
é causada pelo vírus do HPV, é muito comum, né? Principalmente garota de programas, é comum encontrar essa garota de programas com HPV, porque não usam camisinha, né? Não usam proteção, e aí é transmitido através da relação sexual, tá? E aí são lesões em forma de verrugas, tá? Aquela verruga ali tem uma carga viral e é transmitida para pessoas, tá? Bom, cachumba, acabei falando um pouco da cachumba, né? Também gotículas que são eliminadas por via respiratória. Falei sobre cachumba não, eu falei sobre catapora, né? Mas catapora não é isso, eu falei porque deu o exemplo lá, né? A cachumba, então, ela dá uma inflamação nesse lado aqui, ó, ou aqui, tá? E aí a pessoa, quando tem cachumba, ela tem que ficar deitada, tá? Porque essa inflamação, né, ela pega essa glândula salivar aqui e fica aqui, ó, tá? E aí a pessoa tem que ficar deitada. Por quê? Porque se a pessoa fazer esforço, a cachumba pode se romper dessa região e ir para outra parte do corpo, principalmente o coração, e levar à morte, tá? E por último, tá? A síndrome da imunodeficiência adquirida, AIDS, né? Que é causadora da HIV, né? Não tem cura, não existe vacina, né? Não existe cura, existe remédio para controlar a carga viral, né? Para ele não te matar, né? Então o remédio ele reduz a carga viral, né? Mas você para sempre fica levando aquele vírus com você, tá? E aí, como é que se dá isso? Transfusão de sangue contaminado, então por um acaso a pessoa está contaminada e transfere o sangue para outra, tá? Uso de seringa contaminada, instrumento cirúrgico e relação sexual principalmente, tá? Então, na relação sexual tem troca de fluidos, tá? Você não tem contato com o sangue, mas você tem contato com o fluido do corpo. O fluido, ele carrega uma carga viral muito grande. E aí você leva diretamente para dentro da pessoa, tá? Outra coisa importante, quando a pessoa tem um HIV, a mãe, ela não pode ter filho de parto normal e ela não pode dar de mamar, né, para a criança. O leite tem que ser em mamadeira, né? Por quê? Eu falei para vocês que o corpo tá com carga viral, tá com vírus, né? O vírus é transmitido pelo fluido, né? Gotícula da boca, no HIV não, nem tanto, mas os vírus normalmente são por fluido, né? Gotícula da boca, né? Relação sexual. O HIV, o seu corpo tá com carga viral, então o seu leite tá contaminado, o seu sangue tá contaminado. Então quando você tem relação sexual, troca o fluido, contamina o outro. No parto normal, tem troca de sangue, né? Na hora de tirar a criança no parto normal, a criança se suja do sangue da mãe, né? Ela acaba engolindo um pouco de resto ali da placenta, né? Então a criança acaba pegando também. E o leite da mãe está contaminado. Então como é que faz, professora? Uma mãe com HIV não pode ter filho? Pode, a mulher pode ter filho com HIV. Ela comunica o médico, toma medicamento durante a gravidez toda e o parto ele é cesárea, né? Então o médico, ele sabendo disso, ele vai fazer cesárea para poder evitar, né, que tenha esse contato, tá bom? E o leite é sempre de caixinha. Dei uma surra de aula, né? Coisa pra caramba, tá? Mas finalizamos o conteúdo. Então, fica assim, olha, pra próxima aula. Atividade, tá? Nossa, eu achei que o conteúdo estivesse menor, mas o conteúdo é grande pra caramba, né? Atividade, página 153, 154 e 155. Professora, é muita coisa. É bom, né? Fazer exercício. Tá? Mas a maioria é múltipla escolha, tá vendo aqui? A maioria é múltipla escolha, tá? Então, deixem pra próxima aula esse conteúdo. Eu vou fazer chamada rapidinho, pra fechar. Façam a atividade. Não precisa me enviar por e-mail. Por quê? Porque eu vou corrigir. E quem não respondeu, eu sei que o aluno não fez. Aí vai ser uma que eu vou dar que o aluno não fez. Tá bom? Professora, para responder o módulo 4, 3. Todo. Módulo 4 todo. Tá? Fazer o modo 4 todo? Todo. 3 páginas de exercício. Tá bom. Vou fazer chamada. No seu... Oi? No seu e-mail, né? Como? Olha só, eu vou fazer chamada. Quem... Mandar no seu e-mail? Não, precisa mandar pro meu e-mail, não. Porque eu vou corrigir com vocês. Porque ela vai corrigir. Isso ela aí. vai corrigir em aula.
Isso aí, mas aí eu vou saber quem fez e não fez, porque eu pergunto ao aluno. Se o aluno não responder, porque o aluno não fez, tá? E aí eu vou saber, porque se vocês mandarem por e-mail, vai encher minha caixa de e-mail. Eu tenho um monte de prova lá, tá? Não, precisa mandar agora não, tá? Por enquanto não, tá? Porque eu tenho que corrigir umas provas que estão no meu e-mail. Se vocês mandarem, vai ficar uma confusão de prova no meu e-mail, coisa no meu e-mail, aí eu perco as provas. Então eu tenho que corrigir as provas do meu e-mail pra... eu corrigi as provas, tá? Tive notas ruins, só pra constar. Bastante nota ruim. Não vou dizer as notas porque vou entregar vocês pessoalmente na próxima aula, se for presencial. Ó, chamada. Quem eu